Apresentação: Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. Amanhã é o Dia Nacional da Adoção e o Tribunal de Justiça da Bahia, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a chamada adoção tardia, vai lançar, por intermédio da Coordenadoria da Infância e Juventude, a campanha Filhos são Eternos Bebês. A adoção tardia envolve, além de crianças com idade avançada, grupos de irmãos ou menores com necessidades específicas de saúde. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o coordenador da Infância e Juventude do Poder Judiciário do Estado da Bahia, desembargador Salomão Rezedá. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Salomão. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM. Temos sempre que agradecer e dizer da alegria de revê-los, de estar aqui conversando com todos os seus ouvintes. Efetivamente, amanhã, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Esse dia foi instituído pela Lei 10.044 de 2002. E durante todo esse período, no dia 25, todos os tribunais da Bahia, do Brasil, digo melhor, fazem uma movimentação para a comemoração do Dia Nacional da Adoção. E o Tribunal da Bahia, por intermédio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, estará amanhã lançando uma campanha Filhos são Eternos Bebês. O que é uma verdade? Para os pais, os filhos são sempre crianças, né? Os pais chamam, meus pais hoje estão mais próximos de Deus, mas quando estavam comigo, eu com os meus 60 e tantos anos, ainda me chamava de menino. Então, para os pais, os filhos são realmente eternos bebês. E esse empenho da justiça para conscientizar mais a sociedade para essa chamada adoção tardia vem se renovando ano após ano, não é verdade? Porque esse é um problema, não sei que a gente pode chamar de problema, mas é uma situação crônica, não é? Queria que o senhor confirmasse ou não, mas é mais difícil hoje conseguir a adoção de uma criança um pouquinho mais avançada na idade, digamos assim, do que aquele bebê, do que aquela criança pequenininha ainda, não é? Qual o argumento, qual é o apelo, além desse esforço no sentido de conscientizar as pessoas, mas o que mais a justiça oferece para convencer famílias a adotar crianças já um pouquinho mais crescidinhas? Eu vou usar de um jargão jurídico, vou lhe pedir data vênia. Por favor. Para mudar a adjetivação. Eu vou dizer não um problema crônico, mas preocupante. Sim. Preocupante. Data vênia. Não, o senhor está correto. É verdade. Porque realmente, Jefferson, o que foi que motivou? Nós temos vários vieses e poderíamos estar comemorando o Dia Nacional da Adoção por intermédio de um deles. Mas com as minhas viagens pelo interior, na condição de coordenador da infância, nós verificamos uma população infanto-juvenil, vamos usar uma metáfora, retida nas instituições e sem nenhuma perspectiva de inserção em família. Uhum. Eu, graças a Deus, vivi minha vida, como todos aqui, imagino, cercado pelo amor paternal, pelo carinho maternal. Então deve ser algo traumático você passar pela vida sem enfrentar, sem viver a ternura de uma mãe e o carinho de um pai. E aí esse fato me chamou a atenção. Eu disse, meu Deus, o que é que esses meninos com 16, 15 anos vão fazer? Quando completarem 18 anos, a gente vai parabenizá-los, abrir as portas das instituições e encaminhá-los para a vida. Agora, encaminhá-los para a vida com qual preparo? Uhum. Então, esse é uma situação que nos preocupa. E aí, conversando com o eminente presidente do tribunal, o desembargador Castelo Branco, um homem muito sensível à causa menoril, resolvemos, então, este ano, chamar a sociedade para dar-lhe visibilidade dessa situação preocupante. Porque imaginem sair uma criança ou um adolescente com 18 anos de uma instituição, sem nenhum preparo para o enfrentamento dos desafios da vida, é também metáfora, uma presa fácil para a delinquência. E é o que ocorre hoje, doutor Salomão, ou seja, crianças ou adolescentes que acabam não sendo adotados por famílias. Chega aos 18 anos, ele tem que sair da instituição que está o abrigando ali? Tem que sair. A lei obriga que ele saia, porque ele vai estar sob o crivo do Estado, o Estado aí, lato sensu,
até ele completar 18 anos. Sim. Completou 18 anos, no máximo, algumas instituições mudam para chamadas repúblicas e eles ficam ali até 19, 20, 21 anos e depois vão enfrentar a vida. E se são menores que não têm o abrigo de uma família, que destino eles costumam ter? É como se o Estado, digamos, agora não é mais minha responsabilidade, se virem? É mais ou menos isso? Você me lembrou o que diz a voz popular. Completou essa idade, aí o Estado diz para a sociedade: toma que o filho é teu. Quem pariu Mateus, que balance. Agora, mas nesse caso a gente não pode dizer quem pariu Mateus aí foi a própria sociedade que não cuida da família, por exemplo. Você deve ver que muitos desses adolescentes, os pais também foram pais adolescentes. Não resta dúvida, não resta dúvida. O senhor já está na vara da infância há bastante tempo, né, doutor Salomão? O bastante tempo mostra efetivamente. Eu lhe digo isso para perguntar assim, de quando o senhor ingressou na vara da infância, eu me recordo já de muitos anos, o senhor todo ano faz essa cruzada, né, em favor da adoção, etc. Mudou alguma coisa no comportamento aqui da sociedade baiana? Ela passou a absorver mais, a adotar mais? Ou esse perfil específico das crianças e adolescentes já vão chegando perto dos 18 anos? Tem mais ou menos adoções? Tem, mudou. A sociedade mudou. E aí há um débito de gratidão da Justiça da Infância à imprensa da Bahia. A vocês aqui, a toda a imprensa, porque essas inserções nossas, esses espaços que são concedidos à voz da infância, não de Salomão Rezedá, que é um secundário ser que milita na área da infância, mas a oportunidade que vem sendo dada ao longo desse tempo para que a gente venha, para que a gente conscientize, que chame atenção, dê visibilidade a esse lado da vida social, tem feito com que a nossa sociedade mude um pouco esse perfil de preferência do filho que vai ser adotado. A família que escolhe adotar uma criança já crescida, até um adolescente já perto dos 18 anos, ela tem alguma retaguarda do juizado? O Estado ajuda a família que aceita essa convocação que o senhor faz e acolhe uma criança dessa? A ajuda emocional, a ajuda, o Estado tenta fazer esse acompanhamento. Mas boleto nenhum? Boleto nenhum? Não, até porque nós somos... Não, eu falo boleto não, mas a estrutura para garantir que a família tenha a condição de cuidar bem desse adolescente, desses jovens, até para a gente não perder mais crianças, ou porque se descaminham, ou porque, invariavelmente, infelizmente, a gente está falando muito de racismo por conta de um episódio que aconteceu do outro lado do Atlântico, mas a gente sabe que o racismo é terrível e que jovens negros com esse perfil estão muito mais expostos à violência, né? Não resta dúvida. Mas antes da adoção, a pessoa ou o casal, porque até hoje prevalece no consciente popular essa dúvida. A adoção, Jefferson, é um instituto que data de 2000 anos antes de Cristo. E as pessoas ainda dizem, eu posso adotar, eu não sou casado. Qualquer pessoa maior de 21 anos pode adotar, independentemente do estado civil, da preferência sexual, enfim. Então, antes de adotar, o Estado faz uma intervenção, um estudo para verificar da situação biopsicossocial daquela pessoa ou daquele casal. Então, aí já há um apoio, digamos assim, investigativo, se a gente pode usar essa expressão, emocional do casal. E após a adoção, nós também, até um determinado tempo, nós acompanhamos. Até porque tem pessoas e famílias que querem preservar a sua identidade, que querem preservar a sua privacidade, não quer o acompanhamento do Estado. E, doutor Salomão, hoje a adoção em si, ela está mais fácil? Porque a gente já ouviu também muitos relatos de famílias que querem adotar uma criança, mas encontram dificuldade, uma burocracia, um tempo de espera muito grande. Como é que está esse processo hoje? Pois é, esse aqui é o problema. Esse é o problema. Mas não é um problema da adoção. É um problema da preferência. Alguém fala preconceito? Não, não é preconceito. É preferência. Quando o casal se habilita para adotar, ele indica a criança que ele quer. Uhum. A filiação adotiva é diferente da biológica. A biológica a gente recebe como Deus nos manda.
Na adotiva você tem a possibilidade de dizer, olha, eu quero aquele menino com esse perfil, com essa cor de pele, com essa idade, etc, etc. E o que é que acontece com nós brasileiros, especialmente os baianos? A gente tem uma preferência por crianças recém-nascidas e do sexo feminino. Aí, quando você se habilitou e indicou aquele perfil, não começou ainda o processo de adoção. Não começou. O processo de adoção só vai começar depois que surge a criança. E aí as pessoas dizem, está demorando. Mas está demorando não é a adoção. Está demorando o surgimento da criança. Mas uma vez que a criança aparece, surge, é definida, não, é aquela criança ali, é um processo rápido? Rápido. No máximo, quando a criança aparece, no máximo 240 dias a adoção se conclui. Mas 240 dias não é um tempo grande demais, não? Veja bem, Cícero nos dizia que é através da adoção que a gente pede à lei aquilo que a natureza não nos deu. Se eu tenho a impossibilidade de gerar filhos, eu vou pedir à lei a adoção. Então a lei tenta imitar a vida. Você gera um filho com quanto tempo? Mais do que 240 dias. Ah, mas... Mas, pois não, vá. É um argumento que acho que não... Porque a criança está ali ávida por uma família, não é? A família, super interessada na criança, esperar 240 dias por quê? Exatamente, Jefferson. Quando seus ouvintes, quando nós concebemos a ideia de termos um filho, já a partir dessa concepção de ideias, eu ia dizer ideológica, mas vou dizer de ideias, a gente já começa a amar aquele filho desejado. Quando o filho está no ventre da mãe, a gente já alimenta um amor maior. Quando ele nasce, é o clímax. Aí a gente recebe e tal. Então, aí é diferente da filiação adotiva. Você tem que ter um período para verificar se há uma construção afetiva entre a criança e o pretendente à adoção, porque são pessoas totalmente estranhas. Quer dizer que durante esses 240 dias, no máximo, a família tem contato com a criança, recebe a criança em casa para haver o início desses laços. O que acontece exatamente durante esses 240 dias? Eu requeri adoção hoje, o juiz me concede uma guarda provisória. Essa guarda provisória, ele é um período onde a justiça vai estar com sua equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e tal, visitando aquela família para saber se já criaram-se os laços afetivos. Sim. Se a criança já passa a chamar o pretendente de pai, de mãe, etc. Então, na adoção, você não pode chegar a dizer, toma que o filho é teu. Está aqui, é teu filho. Não. Nós temos no percentual abaixo de 1% de casos em que não se concretiza a adoção, mesmo depois que ela se inicia. Certo. Entendeu? Porque acontece muito. Nós somos seres emocionais. A gente chega numa instituição, vê aquela criança, a gente tem a ânsia de ter um filho, e só quem sabe o que é não ter filho é quem não os tem e não tem condições de gerá-los. Então a gente chega na instituição, vê uma criança e diz, é meu filho. Mas depois, no desenrolar da convivência, vai verificar que não é aquele filho desejado. E aí não criou a afetividade necessária para o deferimento da adoção. Agora, não pode trocar depois, não é assim, né? Não é trocar depois. Mais sério o negócio. Não é trocar depois. Tem até punições. Nós temos o Sistema Nacional de Adoção hoje, que é o caso de um casal, um pretendente aqui em Salvador, e aparece uma criança lá no Rio Grande do Sul ou no Amazonas. Aí o sistema vincula. E a pessoa hoje pode adotar, a pessoa de Salvador pode adotar uma criança em qualquer local do Brasil, porque ela é lançado no sistema, no SNA, e o SNA, então, vai rodar os dados e vai verificar, olha, tem aquela criança que tem aquele perfil. Mas o problema maior nosso é que nós só queremos, como eu disse, crianças com pouca idade. Pequenininhas. Né? Nós temos, só para que vocês tenham uma ideia, nós temos no Brasil, em números redondos, 35 mil pretendentes da adoção. Quantas crianças esperando a adoção? 3 mil. Isso no Brasil? No Brasil. E aqui na Bahia? Na Bahia nós temos 200 em números redondos e 1.100 e poucos pretendentes à adoção. Então, é uma matemática que não fecha. Era para a gente não ter nenhuma criança nas instituições.
Agora, por que isso? Dessas 3 mil crianças e adolescentes em condições de serem adotadas, 80% tem mais de 10 anos. Pronto, aí eu queria lhe perguntar uma coisa. Para aquela família que não se sente preparada, ou que não deseja exatamente assumir um vínculo definitivo, que é para a vida toda, porque filho é filho, filho adotivo é filho do mesmo jeito. É um vínculo para o resto da vida. Mas para quem não tem essa condição, essa disposição e quer, por exemplo, acho que o senhor fala isso também nesse seu momento de divulgação da campanha, do apadrinhamento, né? Eu posso ser padrinho de um adolescente, eu não quero acolher, não quero adotar, mas eu posso ajudar esse jovem a ter um encaminhamento, ajudar materialmente mesmo, né? É possível isso, doutor Salomão? É possível, é possível. A Constituição garante à pessoa menor de 18 anos tanto o direito à convivência familiar como o direito à convivência comunitária. Então, se você não quer, por algumas razões, eu já tenho filho, eu não quero mais adotar, apadrinhe um adolescente, apadrinhe uma criança. O apadrinhamento ele tem 3 modalidades: a afetiva, a provedora e a financeira. A afetiva é aquela, durante o São João, eu vou para uma festa, então eu pego o garoto, levo para a festa e tal. Eu estou inserindo na comunidade. Essa que é o apadrinhamento afetivo. E eu estou fazendo com que o direito à convivência comunitária se materialize. A provedora. Eu chego na instituição, conheço a criança que está num local insalubre, um local não muito bom. Eu então vou investir, comprar um colchão, comprar material de construção para melhorar ali aquele ambiente. Essa é a provedora. E a financeira, se por acaso a pessoa quiser, fica mensalmente passando uma determinada quantia por intermédio da instituição e por intermédio da Justiça da Infância e da Juventude. E aí essas são as 3 modalidades do apadrinhamento. Agora, tudo isso tem que ser feito por intermédio da Justiça da Infância e da Juventude. Sim, pois não, Jefferson, pois não. Não, eu só queria perguntar, essa campanha Filhos São Eternos Bebês, que vai ser lançada amanhã pela Coordenadoria da Infância e Juventude, vai consistir em que exatamente? Como é que vai se dar essa campanha? Como é que vocês esperam atingir os diversos segmentos da sociedade para conscientizar esses segmentos sobre a importância da adoção tardia, doutor Salomão? Exatamente. Desde o dia 14 passado, nós já estamos tentando tocar na sensibilidade da sociedade, principalmente a soteropolitana. Se seus ouvintes passarem por alguns shoppings de Salvador, em frente ao prédio do Tribunal de Justiça, o Elevador Lacerda, a OAB na Piedade, o Ministério Público, enfim, alguns órgãos estão iluminando a fachada com a cor roxa, para mostrar que é a cor de adoção. Aliás, não é à toa que eu estou com o lacinho aqui na lapela. Perfeito. Então, nós lá no tribunal estamos usando essa fitinha, a semelhança da campanha de câncer de mama, câncer de próstata. Então, nós já estamos tocando a sociedade. Vendo a cor roxa em um determinado movimento, em um determinado monumento, é exatamente um chamativo, né? Para despertar a atenção da sociedade. E no dia 15, nós vamos até também, agora que eu estou me lembrando, logo após o dia 15, nós vamos contar com o apoio do meio futebolístico. O Bahia, o Vitória e o Jacuipense estarão nos ajudando nessa campanha. Antes dos jogos e durante o intervalo, os telões, tanto da Fonte Nova quanto do Barradão, estarão passando o vídeo da campanha, que será lançada amanhã. Essa iniciativa foi tomada em Recife, no Rio de Janeiro e em Santos, respectivamente com os times do Sport, do Fluminense e do Santos Futebol Clube. Eu tenho minha opinião limitadíssima. Eu acho que quando a gente vai ao estádio, a gente vai proferir impropérios contra a mãe do juiz, contra o adversário, etc. Mas os psicólogos dizem que ali a gente está com a emoção aflorada e que muitas vezes esse despertar pode ser que toque a sensibilidade despertada do torcedor. Então, nós estaremos nos estádios com alguns jovens de 17, 16 anos, com uma faixinha chamando a atenção da torcida, torcedores pela adoção e tal. Tudo isso para quê? Para alcançarmos o objetivo da campanha, que é dar visibilidade a quem está
atrás dos muros altos e solitários das instituições do nosso Estado. Certamente é um tema, uma questão super importante. Acho que a gente está, de certa forma, fazendo o nosso papel aqui também, reforçando a importância das pessoas se conscientizarem, não é? Como eu falei mais cedo, um problema crônico, não necessariamente, mas um problema preocupante, sim. Esse da quantidade de crianças já crescidinhas, adolescentes em busca de uma família e nem sempre conseguem com facilidade. E agora, com mais uma edição desse esforço, dessa campanha, a propósito da passagem do Dia Nacional da Adoção, esse dia amanhã, não é? Dia 25 de maio, vai ser lançada, portanto, essa campanha Filhos São Eternos Bebês, pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E a gente deseja muita sorte, muita lucidez aí para muita gente, para que se sensibilize e, quem sabe, a gente reverta essa situação de problema preocupante para problema solucionável, né? Doutor Salomão Rezedá, que é desembargador, coordenador da Infância e Juventude do Poder Judiciário do Estado, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sempre um prazer recebê-lo, conversar com o senhor, uma figura super simpática. Obrigado. Acompanho já há um bom tempo aí sua trajetória e sempre bom renovar esses laços aí. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado a todos, muito obrigado a você também, uma alegria revê-los e aos ouvintes da Tarde FM. Eu queria só finalizar com uma citação do padre Antônio Vieira. Antes disso, devo dizer que a campanha será lançada aqui próximo, no espaço Arena Santiago, sim, aqui em frente ao Detran, de quem sobe para o bairro de Brotas. Tem um supermercado de um lado, um shopping do outro, aquela via que dá acesso lá ao bairro de Brotas. Então será amanhã às 9h30, com alguns atletas do Bahia, do Vitória, desse time que falei. Jacuipense, né? E também o presidente do tribunal, algumas autoridades estarão presentes. Eu finalizo abrindo meu peito para exibir o meu coração pulsando em sentimento de gratidão, com uma citação do padre Antônio Vieira, que tem muito a ver com o Instituto da Adoção. Ele disse que o filho biológico ama-se porque é filho, e o filho adotivo é filho porque se ama. Muitíssimo obrigado. Que legal. Valeu, doutor Salomão, muito obrigado. Até uma próxima, e agora 7:55 na Tarde FM.